Neste vídeo, nós vamos resolver uma questão sobre vírgulas, que é uma dúvida muito frequente entre todos os estudantes, entre todas as pessoas que vão fazer alguma prova. Então, se você se encaixa nesse caso, e se você vai fazer algum concurso que tem a banca Sesgran Rio como organizadora, fique por aqui e vamos embora estudar! Gente, essa questão foi elaborada pela Sesgran Rio para uma prova da Transpetro de 2023, uma prova super recente e é uma prova de nível médio. O enunciado da questão diz o seguinte: o emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Então, vamos analisar cada uma das opções para verificar qual foi o problema ali, se tinha que ter vírgula, se não tinha que ter vírgula. Opção A: a enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina as águas e os solos de toda a região. Bem, pela leitura da frase, você já percebe que não pode haver aquela vírgula ali. Por quê? Ela está no meio de dois termos que são complementares. Um termo completa o sentido do outro. Não pode ter vírgula entre termos que se completam. Veja: agrotóxicos empregados para exterminar pragas. Agrotóxicos empregados para exterminar pragas. Não existe uma quebra aí, não existe uma pausa, não pode haver essa pausa, certo? A vírgula marca uma pausa, a vírgula isola elementos. E como eu vou isolar um termo que completa o outro? Não posso fazer isso. Então essa vírgula não existe, certo? Toda vez que você fizer uma leitura que o termo completa o sentido do outro, não pode ter vírgula. E aí a frase correta ficaria sem nenhuma vírgula, da forma que eu coloquei embaixo. A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina as águas e os solos de toda a região. E aí você diria assim: ah, professora, mas tem uma pausa aí antes do verbo contamina. Na sua leitura eu percebi essa pausa. Verdade, eu posso fazer essa pausa, mas eu não posso colocar a vírgula. Perceba que eu sublinhei e destaquei em outra cor, coloquei em amarelo, toda essa parte. Tudo isso é o sujeito do verbo contamina. Quem contamina as águas? O que contamina as águas? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações. Isso tudo é o sujeito do verbo contamina. Então, é proibido colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu não posso separar sujeito e verbo com vírgula. Por isso, mesmo que você tenha percebido uma pausa, e você pode fazer a pausa, não pode ter vírgula, certo? Essa é uma regra básica da utilização de vírgulas. Opção B: a função dos agrotóxicos, de acordo com os produtores, é reduzir a quantidade de pragas e facilitar a vida do agricultor para que ele tenha seus lucros garantidos. Veja, aqui nós não temos uma vírgula sobrando, nós temos uma vírgula faltando, que deveria aparecer antes da preposição de. Então seria: a função dos agrotóxicos, vírgula, de acordo com os produtores, vírgula, é reduzir a quantidade de pragas e facilitar a vida do agricultor para que ele tenha seus lucros garantidos. Essa parte, de acordo com os produtores, ela está intercalada e está quebrando uma oração. A oração é: a função dos agrotóxicos é reduzir a quantidade de pragas. E aí eu tenho um termo que foi intercalado nessa oração, que é de acordo com os produtores.
Tanto que você pode pegar esse termo e colocar em outro lugar no período. Ele pode aparecer no início, pode aparecer no final. Aqui ele está no meio do período. Por isso ele tem que ser isolado por vírgulas, certo? Embaixo eu coloquei o exemplo para você de como ficaria se ele tivesse iniciado o período. De acordo com os produtores, vírgula, a função dos agrotóxicos é reduzir a quantidade de pragas, parará, parará, parará. Certo? Então aqui no exemplo de baixo ele tem uma vírgula só porque ele iniciou a frase, mas como ele está no meio da oração, do período, ele foi jogado no meio do período, ele precisa ser isolado por vírgulas. Então a letra B está errada porque faltou uma vírgula. Opção C. A presença de pragas nos alimentos pode sofrer uma grande redução se for possível dar preferência a alimentos cozidos ao invés de in natura. Aqui nós temos um erro que é o erro básico. O sujeito está separado do seu verbo por vírgula. Quem é que pode sofrer uma grande redução? A presença de pragas nos alimentos. Então, a presença de pragas nos alimentos é sujeito da locução verbal pode sofrer. Por isso, essa vírgula é proibida. A letra C está errada. Opção D. Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos, respeitam a saúde dos trabalhadores e dos consumidores. A frase D está correta. Ela tem duas vírgulas isolando um aposto, que é um termo explicativo. Sem uso de fertilizantes químicos explica o que é alimento orgânico. Então, esse termo que explica o que veio antes é um aposto. Toda vez que a gente tiver um aposto, ele vai ter que aparecer entre vírgulas. Isso vale para qualquer termo explicativo no meio de um período, certo? Ele está explicando um termo que veio antes, é como se você tivesse colocado alguma coisa entre parênteses. E aqui no caso, essa coisa, esse termo explicativo está entre vírgulas. Então as duas vírgulas aqui na letra D estão corretas. A letra D é a nossa resposta. Mas vamos saber por que a letra E está errada. Opção E. O depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola revela que o extermínio de pragas na lavoura tem sido realizado de forma inadequada. Aqui nós temos um termo que é o sujeito do verbo sendo separado desse verbo por vírgula. Isso não pode acontecer. É a regra básica de utilização de vírgulas. Veja, nós temos o verbo revela e o seu sujeito sendo separados por vírgula. Ah, professora, mas eu não sei como localizar o sujeito do verbo. Você precisa perguntar ao verbo quem revela ou o que revela. Essa pergunta feita na frente do verbo vai dizer para você quem é o sujeito. A resposta será o sujeito. Então, o que revela? O depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola. Toda essa parte que eu destaquei para você é o sujeito do verbo revela. Por isso, não pode existir a separação com vírgula. A menos que houvesse ali um termo intercalado, um termo explicativo, aí esse termo viria entre vírgulas, certo? Mas não é o caso. Nós temos sujeito e o seu verbo. E aí não pode haver separação. Essa frase estaria correta sem nenhuma vírgula. Ok? Então, a nossa resposta é a letra D, como nós vimos antes.
e eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a utilização de vírgulas. Aqui nessa questão ficou muito evidente a necessidade de saber qual é o sujeito do verbo, para você localizar o sujeito e verificar se ele está ou não sendo separado por vírgulas, certo? Também foi uma ótima oportunidade para você verificar como a banca Seus Gran Rio cobra esse tipo de assunto nas provas. Então eu espero que tenha ajudado, eu espero que você assista aos outros vídeos, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e que deixe um comentário também. Muito obrigada e até a próxima aula!